O termo macho alfa faz sentido? Parte 2. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E a ideia da violência psicológica e física como um meio de controle em relação ao prestígio e às habilidades, né? No caso dos humanos, de fato, como você descreveu, tem uma questão de renda envolvida, e não só renda como escolaridade. É esperado que em locais mais pobres, onde a gente tenha bolsões de pobreza, a estrutura de dominância que gera as estruturas de violência e a relação de agressividade entre as pessoas, em situações onde você tem mais pobreza, menos recurso, de fato, existe uma maior tendência de chegar às vias de fato com mais frequência. Então, a coação por meio da violência é mais comum. Mas a razão pela qual, principal, é pela falta de recurso mesmo, né? Por ser regiões mais pobres. Quando você coloca a questão da escolaridade, então, em regiões mais pobres, onde as pessoas são mais escolarizadas, aumenta a incidência de disputas de dominância com base em prestígio e habilidades, tá? Então, na verdade, as duas variáveis andam juntas. Você tem a questão da escolarização. A escolarização diminui a quantidade de dominância baseada na força e aumenta a quantidade de dominância baseada em prestígio e habilidade. Quando você tem baixa escolaridade, em ambientes mais pobres, onde você tem menos recurso, aí a dominância por meio da força se torna mais frequente. Então esse é um comentário muito sensível, que ajuda aqui a brilhantar nosso episódio. Em relação a outros animais, mesmo elefantes marinhos, leões, crocodilos, hipopótamos e tal, eles são mais agressivos, mas em geral essas espécies, elas são territorialistas. Por exemplo, no elefante marinho, no leão marinho, você tem uma territorialidade muito forte. Então, os machos dominantes, eles ocupam um espaço e aí, assim, eles têm displays de dominância. Então, eles fazem grunhidos, mostram o tamanho, coisas do tipo. Mas as brigas, formalmente, não são um evento muito comum, né? É raro. Porque, geralmente, quando acontece a briga, é uma questão total. Assim, é uma luta até alguém ficar bem machucado. Então, mesmo em espécies mais, ou por exemplo, como hipopótamos e tal, eles são muito territoriais. Quando tem briga, é a briga pra valer, mas eles evitam o máximo possível. Então eles têm muitos displays de agressividade, né? E exatamente por isso, para evitar que eles sejam mortos com frequência e a população diminua, tá? Então existe uma pressão seletiva para a dominância inicialmente do tamanho, para você demonstrar que você é grande e forte, e aí isso vai gerar um display, por exemplo, de prestígio. Então, se você é um organismo, um hipopótamo muito grande, você tem um prestígio que garante um espaço para você, para que outro macho mais jovem evite atacá-lo. Mas se for atacar, aí vai ser uma briga feia. Isso ajuda a responder a sua pergunta, né? E se o macho alfa, de fato, o termo macho alfa é problemático para descrever liderança em humanos, as alternativas a gente vai ver aqui ao longo do episódio. Eu gostaria de aproveitar esse ensejo para fazer uma pequena correção. A correção é a seguinte: no episódio passado eu comentei do filme Psicopata Americano, né? Na verdade, o filme foi ambientado nos anos 70 e 80, mas o filme foi lançado nos anos 2000, né? E ele foi lançado, teve uma certa repercussão, mas a influência dele na cultura incel começou a partir de 2010, né? No primeiro episódio ficou um pouco confuso isso, aqui está esclarecido. E eu gostaria também de aproveitar e falar da pergunta a pergunta do Rodrigo Meira, né? Que ele comenta sobre o NoFap Hard Mode, que é uma versão mais avançada, assim, mais extrema do NoFap, né? A gente tem um episódio 150 que fala exclusivamente do NoFap September, que é o início dessa... Era uma campanha, né, coletiva online para evitar a masturbação. E essa ideia do NoFap Hard Mode é também uma coisa até mais exagerada disso, né? Que tem a ver com o que vamos discutir aqui ao longo do episódio. É uma forma de empoderamento, de um jeito um pouco desadaptado, mas é uma forma de empoderamento do indivíduo, né? No caso, o homem, tá? É uma estratégia meio desadaptada, mas acaba gerando resultados proativos. O organismo, o indivíduo que pratica que tem essa prática e consegue mantê-la, de fato ele consegue estabelecer um pequeno nível de autocontrole, tá? Claro que isso é meio desadaptado e tem uma série de discursos que circundam isso. E isso vamos discutir aqui neste episódio, certo?
Voltamos voltamos agora para o episódio normal. Valeu, Reginaldo. Olha, mas se você ainda não ouviu a parte 1, você dê stop agora, ouça o episódio 437, que é a primeira parte desse episódio duplo, e volte aqui para ouvir essa segunda parte. Altair, resumindo o que a gente ouviu na primeira parte, no episódio 437. Então, fazendo um resumo, a gente resgatou a ideia do macho alfa, né, que surgiu na biologia, sobretudo com base num estudo com lobos e também com base num livro de um grande pesquisador, inclusive esses 2 episódios em homenagem a ele, que faleceu ano passado, que é o Franz de Waal. Esse experimento com lobos, na verdade ele utilizou lobos adultos de vários lugares colocados no mesmo lugar. Então estabelecia uma hierarquia muito baseada em força, né, e não em outros atributos que são critérios de seleção, de dominância de organismos, como o prestígio. Né? Então, na verdade, o que o artigo de 1970 com lobos mostrava era o esquema de relações existentes numa prisão e não num ambiente normal. Né? E isso foi totalmente refutado, esse estudo, em 2003, com estudos naturalísticos com lobos no ambiente natural. E viu-se que as hierarquias entre lobos se estabeleciam não apenas por força, mas também por prestígio, que seria uma demonstração de habilidade, generosidade ou ensinamento de habilidades a outros membros do grupo. Né? Basicamente, espécies sociais podem escolher ou ter um critério de ranqueamento dos seus indivíduos, não só por força, mas também por admiração e respeito. Isso não é uma coisa só única da gente. Desconstruindo essa coisa que já vem da biologia, mas quando vai para a sociedade, é usado de um jeito totalmente zoado. Começou com a administração e a publicidade, e aí faço o disclaimer que eu fiz no primeiro episódio no segundo. Tudo que você ler sobre macho alfa, administração alfa, em administração é lixo, tá? É peso de papel, serve para fazer churrasco, não serve para ler, tá? Então não tem nenhuma validade, nada daquilo que é dito, que utiliza esses termos, macho alfa, beta, nesse tipo de coisa. Inclusive, na biologia existe o conceito da fêmea alfa, né? Tem certas hierarquias que são feitas pela fêmea. Então a ideia de macho alfa não é nenhum tipo de traço de personalidade, mas apenas é uma posição hierárquica momentânea dentro de um grupo. Né? Mas isso foi cooptado por outras entidades sociais, né? Para ser utilizado como um ícone para simbolizar certos discursos sociais. Né? E aí um ano muito importante é o ano 2010. Um pouquinho antes você teve o surgimento do Matrix, né? Fez muito sucesso e tal, o filme Matrix. Uhum. E em 2010, começou-se a surgir certos memes. O primeiro deles era o Chad. O Chad é basicamente o grande símbolo da ideologia incel, que seria o celibatário involuntário. Então, o Chad basicamente é a representação do homem heterossexual, hétero, loiro, caucasiano, com um bom emprego, atlético, bem dotado, ativo e tal. É o ideal de ego do homem padrão. Lembrando que a lógica incel nasceu na internet, num ambiente onde as pessoas discutiam em fóruns, e a idade dos meninos, principalmente, era baixa. Então, a questão da idade é muito importante aqui. Depois do incel, surgiu as figuras, né, associadas ao incel, que seriam as Stacies, que são as mulheres que só ficam com chads, que são as hiperfemininas, inalcançáveis, e as Becks, que seriam as mulheres normais. Né? E aí surgiu uma gama de entidades culturais, como o ator Christian Bale, não a pessoa dele, mas a figura dele, e o Matt Damon, são representantes de chads, coisas do tipo. E aí a ideia é que se você não é um chad, você é um beta. Né? E aí tem, o pessoal mais novo sabe, que é quando surge a expressão betar alguém. Como é que é a expressão? Tá vendo? Tá vendo que o etarismo? Ai, o etarismo, né? Se tiver alguém que tem filho com uns 15 anos, bota pro moleque, sabe o que é betar alguém. Betar. Friendzone, você conhece? Friendzone sim. Friendzone, isso. O betar é a nova versão. Betar. Isso, porque olha o interessante do discurso, né? O friendzone parece... Friendzone é assim, é quando você gosta de alguém, só que a pessoa não gosta de você, mas fica cozinhando você ali. Sabe? É basicamente isso, né? Fica cozinhando com você perto. Isso é uma coisa meio adolescente e é um pouco de falta de maturidade também, né? Então a gente tem o Naruhodo duplo também, sobre se existe amizade entre homens e mulheres, que a gente desconstrói essa coisa da friendzone, enfim, que não é bem assim. Dá pra tratar disso com muito mais maturidade. Uhum. Mas dá a impressão, na lógica friendzone, dá a impressão assim, se eu gosto de você e você me coloca na friendzone, você fica me cozinhando,
parece que a culpa é sua, não é? Não dá essa sensação? Sim. O termo beta, ele inverte isso. Então, você fica correndo atrás da menina que não te quer porque você é um beta. Você não é o alfa, você fica betando a mina. Porque você, entendeu? Então coloca a responsabilidade no cara. Então, de novo, é importante você perceber o caráter dialético disso. Porque quando você tá na friendzone, de novo... Eu acho friendzone já um conceito meio problemático. Assim, não. Eu vou ser poucas ideias. Os dois são uma bosta. Mas perceba que um é mais passivo, o outro é mais ativo. Sim. Tá? E, de novo, a gente tem um episódio também sobre como se surgem as gírias, né? Que é importante você entender o sentido da gíria. Tem um sentido cultural, reflete um discurso. Não é para ter julgamento. Dane-se o que você acha, sabe? A questão é você entender o processo mesmo. Então, quando eu estou na friendzone, parece que é culpa do outro. O outro me colocou na friendzone, essa é a expressão, né? Sim. Então, coitado de mim, né? Eu que não tenho autonomia para sair disso e tal. Agora, quando o seu amigo chega, não, por que você está betando a mina? Né? A culpa é sua. Você tem que se desvencilhar disso. Você tem que ser alguém melhor. Você não pode depender disso. É uma lógica liberal, Ken. É a mesma coisa do coach, a mesma coisa do mercado. Sim, né? Tipo, sim. A culpa não é do mercado, a culpa é sua. Tipo, é colocar em você mesmo. O seu sucesso está em você, não seja o beta. Chegue nelas enquanto os betas dormem, né? Alguma coisa assim, tá? Então, só que, de novo, isso reflete uma tristeza muito grande. É uma coisa difícil. Junta isso com a adolescência, né? Então, imagina. Então, só que o que acontece? Isso passou pra fase adulta. Por que passou pra fase adulta? Na lógica Red Pill. O betar é uma coisa já da Red Pill. Uhum. Que é uma coisa que adulto tem, gente com 30, 35 anos tem, tá? E, de novo, eu quero dar um caráter de legitimidade. Não é pra tratar como zoeira. Por isso que fica esse discurso imbecil de homem tem pau pequeno, mulher é gorda. Sabe? Essa babaquice. Entendeu? Eu quero excluir a questão moral. Dane-se o que você acha. O que vocês acham. Dane-se. A ideia é explicar o processo. E essa lógica meio infantil da friendzone passou para a fase adulta por quê? Porque existe uma polarização de gênero. E essa polarização é uma estrutura de mercado. Tem o final do episódio passado, né? De toda essa lógica de aplicativos que é baseada em hipergania. Então, as pessoas que usam esses aplicativos, que estão na casa de milhões, né? Elas têm nelas reafirmado esse discurso que vem da seleção natural, que é reforçado pela genética de população. Tem nada a ver com o indivíduo. Aí fica misturando com o princípio de Pareto, aí para dar um ar mais sério. O princípio de Pareto, para quem não conhece, é o princípio do 80-20, né? Então, 20% dos homens vão ficar com 80% das mulheres, são os mais bonitos e tal, né? E aí os 80% que restam fica naquela briga, sabe? Então, muita gente usa essa lógica meio bélica, porque isso é uma estrutura bélica, gente. Ken? Isso é uma estrutura ligada à guerra. A guerra total mesmo, a guerra do chimpanzé, tá? Lembra que os chimpanzés criam displays de ritualização para não brigar? A gente está cortando esses displays de ritualização, que vai sobrar a guerra total. Porque a gente acredita, cambado de malditos do satanás, a gente acredita que relacionamento tem que ser um jogo de soma zero. Você está se relacionando com alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Isso é uma ideologia, isso é construído, isso não é verdade. No nível individual, isso não é verdade. Tá? No nível da genética de população, até vai, mas dane-se. Você não faz parte disso. A metáfora que eu quero estabelecer, já que o povo gosta de exatas, em geral o homem é assim, né? Uma droga. E a gente tem o Naruhodo também sobre isso. Porque que homens são de exatas e mulheres de humanas e biológicas, que isso não é verdade também, a gente desconstrói isso também, né? A ideia do raciocínio é a seguinte. Por exemplo, pensa física. A física que você aprendeu no ensino médio, tá? Lembra cinemática? Lembra as equações de física? Sim. Então, equações são leis da física, né? As leis da física, a lei da gravidade. Toda vez que você está na Terra, se você jogar um objeto para cima, ele cai. Né? Numa situação padrão, ele cai. Tá? Então, as leis da física se aplicam a todas as situações, não é verdade? Tá? Sim. As leis da física, elas acontecem, sempre, 100% das vezes. Tá? Essas são leis gerais. Tá? Só que o que acontece quando as coisas ficam muito grandes, quando você vai ver, por exemplo, o comportamento de um buraco negro? Ou muito pequenas, quando você vai ver um átomo, né? As leis não são tão estanques. Quando você olha coisas muito grandes ou muito pequenas, essas leis gerais não se aplicam, você tem oscilações dessas leis. Isso é chamado em epistemologia, em vez de uma lei geral, vira uma lei regular. Ela acontece com certa regularidade. Entendi. Então, por exemplo, o comportamento de partículas subatômicas, ele é um comportamento regular, porque você não vê diretamente. E a sua própria ação sobre a partícula muda ela. Tá? Então, é um comportamento regular. Quando você olha um quasar, um buraco negro, é um comportamento regular. Né?
Entre coisas muito grandes e muito pequenas, tem a regularidade, que é a nossa vida. Tá? O que acontece, o que eu quero trazer nisso, é essa discussão Red Pill, ela é imbecil pelo seguinte, é a confusão de uma lei geral com uma lei regular. Tá? Então, assim, quando você pega genética de população, biologia evolutiva, ecologia, tem essa coisa da hipergamia. Quando você pega muitos agentes, muitos organismos de um nicho ecológico interagindo, vai ter essa coisa do machos com características melhores vão ter mais chance de passar os genes pra frente. Sabe essa coisa? Isso vai acontecer. Sim. Então, quando você pensa na genética de população, tudo bem, né? Tem essa lógica geral. Só que quando você vai para o indivíduo, eu e você, tem regularidades. Eu e você somos átomos. A gente não expressa uma lei geral. A lei geral está na natureza, no nicho ecológico. Eu e você somos indivíduos, a gente é um átomo, a gente é insignificante, a gente não é porra nenhuma. Isso nos liberta a regular. A gente tem uma causalidade regular, a gente tem uma oscilação interna da gente, sabe? E é por isso que, só que, dentro do aplicativo, você não é você. Você está dentro de uma população, você é visto como uma população. Então você pega a lei geral e aplica como sendo pra você. Claro que você vai sofrer, porque você é um otário, né? O homem vai ficar deprimido porque não tem nenhum match, porque o princípio de Pareto em probabilidade não vai se aplicar a ele. E as mulheres vai ficar ansiosa porque tem um monte de opção, né? E não sabe o que fazer, né? Vai escolher errado. Percebe, Kinho? Então, basicamente, epistemologicamente, é a confusão entre uma lei geral e uma lei regular, que acontece probabilisticamente. Uhum. E, de novo, qual que é o objetivo desses aplicativos? É deixar as pessoas felizes? Não, é vender. É vender alguma coisa, ganhar dinheiro, né? E aí surge toda uma outra gama de recursos com base nisso. Como eu disse no episódio passado, a incidência de uso de questões ligadas à beleza e tal, procedimentos estéticos nos homens, aumentou mais de 8 vezes, de 2010 para cá. Uma análise parece que é mais ligado a uma questão de autocuidado e coisas do tipo, mas já tem relatórios, sobretudo nos Estados Unidos, onde os dados são mais consistidos, que muitos desses homens utilizam esses procedimentos estéticos para ficar mais chade. Uhum. Então, por exemplo, consumo, que isso é chamado... E aí, desgraça também da sua área, do marketing. Quais são os melhores artigos que fazem isso? Artigos de marketing. Tava demorando pro marketing ser responsável, sabe? Não, mas vocês pedem, eu vou fazer o quê? Tem uma joia de um artigo, tem uma revista que eu gosto. A revista de publicidade que eu mais gosto é a JCR, Journal of Consumer Research. Jornal do Comportamento do Consumidor. É boa mesmo a revista. Que desgraça, eu fico puto quando eu leio os artigos. Tem um artigo de 2024 que mostra exatamente isso, a cultura incel e como isso afeta o consumo. Numa revista de marketing, de publicidade. Você acha que isso é pra melhorar a cultura incel? Claro que não, é pra vender melhor, porque a população tá aumentando. Depende do que você chama melhorar a cultura incel, né? Não, melhorar o quê? Porque tá aumentando. Então, porque essa polarização está aumentando o contingente de pessoas que são aderentes com essa ideologia. Sem dúvida. Como está aumentando o contingente? Sem dúvida. Qual que é o papel do marketing? Tanto que já teve as pesquisas que apontam que entre os jovens, né? Os homens estão muito mais conservadores do que as mulheres, né? Exatamente, é o gap, é o gap social. Então, quando você pega uma revista como o JCR publicando isso, é um bom artigo mesmo. No raio do artigo eles dizem isso. Você acha que o objetivo do marketing da publicidade é mudar a ideologia? Claro que não, é ganhar em cima. Né? Claro que já não, é o mercado consumidor. Consumidor. E aí tem um conceito que eles chamam de consumo conspícuo. Assim, você tem o comportamento conspícuo, que vem da biologia, mas tem o consumo conspícuo. Consumo conspícuo é o consumo de itens que são exclusivos e sinalizam riqueza e status. Então, por exemplo, se eu sou meio mal aljambrado, sou meio feio, meio ruim, no Tinder eu não tenho chance, vou estar lá nos 80% que não vai ter nada. Né? Certo. Mas se eu comprar um pisante bacana, começar a me arrumar, fizer uns negócios assim, umas tatuagens na cara, talvez melhore. Né? Os penteados de cria, né? Talvez melhore. Uns panos, né? Como eles falam, uns panos. Botar os panos, pisante. Né? Então, isso é o consumo conspícuo. E aí é por isso que o povo lá, o povo na quebrada, fica gastando o salário do ano inteiro na porra de um tênis. Isso, R$1.000 num tênis, exatamente. Então, realimenta essa merda de visão essencialista sobre gênero, né? Se eu sou um fudido, pelo menos eu sou um fudido com tênis bacana. Bacana meu ovo, porque dói o joelho daquela merda de tênis duro também, inferno, né? Então, a ideia do consumo conspícuo é uma forma de você ter segurança psicológica. Porque, se eu consumo dos itens... Se eu sou um consumidor dos itens que são relacionados com o status que eu busco, me dá uma segurança psicológica de acreditar que eu pertenço a esses grupos, mesmo que seja mentira.
Então você tem, por exemplo, hoje você tem uma epidemia que é chamada de vigorexia. Vigorexia, pra quem sabe, se você tá na bolha Red Pill, isso vai bater em você. Que é vídeo de maromba, né? Você começa a marombar, fazer um monte de exercício e tal. E aí, o que vem pra marombar direito? Tomar veneno. Fica tomando as trembolona, né? Fica tomando os decas, dura. Mulher também entra na pira da vigorexia. Tem que ficar tomando as oxandrolona pra ficar grande, não consegue treinar direito. Percebe? É uma questão aspiracional. Entende? Essa questão aspiracional, a desgraça de vocês do marketing pegam para consumo. Essa dinâmica aspiracional, em vez de trabalhar com a redução dessa desigualdade. Inferno, fico puto da cara, né, com essa merda. Né? E aí, o que reforça? De novo, no caso das mulheres, ansiedade, né, o que eu faço, né? E aí você reflete, de novo, os anos 2010 são muito importantes. Isso reflete uma coisa boa e ruim. O fato da gente ter entre grandes aspas, uma guerra dos gêneros, pelo menos no que diz respeito a discursos, hoje, tem um lado bom, que é o resultado de décadas, pelo menos 2 décadas, de políticas afirmativas em relação a negros e mulheres. Funcionou. Você teve mais acesso, melhorou mesmo, tá? E melhorou, inclusive, nas classes mais altas. E exatamente por ter melhorado nas classes mais altas, essas classes mais altas se blindam ao problema que isso é para as classes mais baixas. Porque eles não se importam, na verdade nem enxergam, né? E aí tem um trabalho, assim, vem algumas perguntas. A primeira pergunta é, como em 20 anos, é dos anos 2000 para cá, né? Como em 20 anos, ainda tem um caminho longo a ser feito, claro, tá? Mas como em 20 anos, a gente conseguiu ter um progresso tão grande, como nunca antes. Nunca na história a gente teve uma inclusão tão grande. Nunca. Na história da sociedade ocidental capitalista, revolução industrial, nunca teve. Aconteceu em 20 anos. Aí tem um livro de um antropólogo, adoro antropologia, né? Antropólogo da biologia, que ele coloca um termo muito, muito legal, assim, que a gente explora no Naruhodo 248 e 249, porque se meninos são de exatas e meninas de biológicas e humanas, né? A gente quebra isso, que não é bem assim. Na verdade, homens e mulheres são muito mais similares do que diferentes. Fisicamente, inclusive, comparado com outras espécies, tá? O nosso dimorfismo sexual é baixo entre homens e mulheres, na média, tá? Se você pega um marciano e traz pra cá, pega um marciano que nunca viu humanos. Um marciano vai conseguir diferenciar muito mais um passarinho macho de uma fêmea do que um homem e uma mulher. Quer ver um teste fácil? Por exemplo, para quem não tem histórico de convivência com pessoas negras retintas, muitas mesmo, vai para Nigéria, Costa do Marfim, Moçambique, Angola, vai para um desses países. Por exemplo, pega o garçons, vai numa loja que tem, num restaurante que tem garçons. Então tá todo mundo com a mesma roupa. Pessoas com a mesma roupa, você vai ter dificuldade de discriminar homem e mulher às vezes. Tá? E não é porque eles não são parecidos, é porque você não tem treino de discriminação. No Japão é a mesma coisa. Na Coreia é a mesma coisa, você discrimina. Se não for pela roupa, às vezes você confunde. Tá? Então, assim, isso é uma evidência cabal. O dimorfismo sexual entre homem e mulher é pequeno em relação a outras espécies. Tá? E aí, esse antropólogo ele coloca um termo muito interessante. Ele chama isso de diferença bimodal. 2 modas. Tá? Então, imagina a distribuição. A gente tem um Naruhodo, né, 178, que é ser normal. Imagina a distribuição normal. Ela não é simétrica. A distribuição em forma de sino. Sim. Então imagina que homens e mulheres são 2 normais, só que bem encostadinhas. Sabe? É como se fossem 2 modas. São 2 normais, uma dentro da outra. Tem muita intersecção, tá? Para vários atributos. Essa diferença bimodal mostra que as diferenças entre gêneros, elas são diferenças estatísticas. Elas não são diferenças verdadeiras, assim, de dimorfismo grande. É um ruído estatístico. Homem é um pouquinho mais alto que mulher, mas é um pouco. Mulher tem o quadril um pouquinho maior, mas é um pouco. É estatístico. As diferenças mais importantes entre homens e mulheres, na verdade, não são visíveis, né? Assim, São construídas. Muito bem, são construídas. De novo, sexo é uma coisa, né? Quando você pensa em sexo biológico, você vai ter o genital, os hormônios, os cromossomos e tal. Beleza. Que também não estão visíveis, né, necessariamente. Sim, então, mas eles se expressam no comportamento, assim. Então, eles são um ponto de partida, né? Mas lembra do Naruhodo sobre a amizade entre homem e mulher, que tem aquela metáfora da escada, né? O nível mais baixo é o sexo biológico, tal, que tem uma oscilaçãozinha, mas depois você vai ter a identidade de gênero, que essa tem mais flexibilidade.
né? Que é você pegar essa matriz biológica e aplicar no ambiente. O próprio Frans de Waal, ele descrevia a questão de que a variabilidade individual é a base material para a evolução. A evolução só acontece porque tem variabilidade. Então ele identificava, inclusive no livro que ele escreveu em 2022, o Diferenças, né, que é um livro muito bom, as observações etológicas que ele fazia. Ele observava certas, por exemplo, macacas fêmeas do grupo, que só andavam com os machos. Tinha as atividades de macho, mas era fêmea também, né? Então tinha essa variabilidade interindividual. E ela não era reprimida nem nada, ela podia fazer o que ela quisesse, tá? Então a questão é que a cultura restringe isso na gente, não é a biologia, é a cultura que restringe essa variabilidade. Então, homens e mulheres têm uma diferença que é muito mais estatística, bimodal, do que uma diferença marcante, né? Essa é uma das razões pelas quais a gente conseguiu reduzir a desigualdade de gênero. Ainda estamos no caminho para continuar diminuindo, tá? Mas diminuiu tanto em 20 anos, né? Pensando em sociedades ocidentais industrializadas. Claro que se você for para outras sociedades, ainda é muito desigual, tá? E é por isso que eu falei no começo do primeiro episódio que esse episódio ele vai fazer sentido daqui a alguns anos ainda, tá? Nos Estados Unidos é uma questão mais forte, no Canadá, em alguns países da Europa, mas aqui é bem incipiente, mas já temos dados. Então, assim, vamos começar os dados. Pesquisa de 2022 da Pew Research Center, dos Estados Unidos. Assim, é uma pesquisa muito interessante que eles falam sobre crise dos homens. Não é nem da masculinidade, é dos homens. E aí tem dados bem interessantes, assim. Então, por exemplo, veja como você pode construir a mensagem de um jeito a formar a polarização. Você sabe, isso é verdade, tá, Ken? Você sabia que hoje nos Estados Unidos, se você pega todos os CEOs das empresas dos Estados Unidos, tem uma lista, tá? Você tem mais CEOs que se chamam Michael ou James do que mulheres CEOs. Rapaz! Pega todos os CEOs dos Estados Unidos, você tem 40 deles que chamam Michael ou James. E se você pegar todas as mulheres CEOs, são 31. Tá vendo? Tem menos. Caraca. Isso dado de 2020. Só que aí, o que as pessoas pegam? Ah, tá vendo? A desigualdade, tal. Só que você tem que ver isso com recorte de renda. Isso que acontece. Porque não é todos os homens que vão ser CEOs. Claro que isso é zoado. É óbvio que é zoado. Não tô diminuindo, tá? Mas não é todo mundo que vai virar CEO. Entendeu? Então a gente tem que olhar do outro nível agora. Olhando o CEO, beleza. Mas vamos olhar para o outro lado agora. Quando você pega, por exemplo, Estado Civil, a declaração das pessoas, né? Em 2022, 63% dos homens se declaram solteiros e 34% das mulheres se declaram solteiras. Tá? Você tem bem mais homem solteiro do que mulher. Beleza. Aí fizeram uma outra pergunta que era assim: você encontrou uma pessoa que atende às suas expectativas? 56% das mulheres dizem que não e 35% dos homens dizem que não. Ou seja, você tem mais mulheres casadas e mais mulheres que dizem que não encontraram o parceiro ideal. Ou seja, tem um problema de expectativa. Que casou com o que tinha na frente. Tem um problema de expectativa. Isso, exatamente. Então aquela coisa, os homens não escolhem com quem vão casar, mas casam com o que conseguem. E as mulheres não conseguem escolher com quem vai casar, mas casam com o que elas têm, com o que elas acham. Porque, de novo, é muita opção de um lado, que gera ansiedade, pouca opção do outro, que gera depressão. Sim. Tá? Esse é um dado. O mais importante é os dados relacionados com renda e escolaridade. Então, por exemplo, 2022, tá? Pegando os dados da Pew Research Center, né? Em 2022, 50% das mulheres casadas ganham mais do que os maridos nos Estados Unidos. 50%, tá? Metade. O que é igualdade, certo? Em 1972, 15% das mulheres ganhavam mais que os homens. Então, de 15 aumentou para 50. Ótimo, tá igual, né? Então, o número de mulheres que ganham o mesmo que homens, mais que homens, e homens que ganham mais que mulheres está igual em 2022. Ótimo, né? É uma desestabilização, é importante, tá? Só que o que acontece? Quando você vai olhar para o estudo, 70% das desistências de universidade são de homens em 2022. 70% das pessoas que desistem da faculdade são homens, tá? Ou seja, essa tendência de igualdade entre quem ganha mais, homem ou mulher, tende a inverter. Porque os homens estão se escolarizando menos, eles estão desistindo mais dos cursos. Ou seja, não vai estabilizar, vai começar a cair, vai começar a inverter, né? E, de novo, isso é bom e ruim. A questão não é o julgamento moral. É o que você faz com a expectativa de gênero.
criada a partir daí. Então, em inglês, você tem a síndrome NEET, N-E-E-T, que é Not in Education, Employment ou Training. É a pessoa que não está nem na educação, nem empregada, nem trabalhando. Não está fazendo nada. Quase 75% dos jovens hoje, de 15 a 18, né? Hoje, NEETs são homens. 75% são homens. Se ele não está estudando, empregado ou fazendo um treinamento, ele está onde? Na internet. Né? E está jogando. Isso, tá basicamente jogando videogame e assistindo vídeo de Red Pill. Ou pornografia, né? Então a gente tem o Naruhodo 399 sobre se pornografia vicia e não vicia, a questão não é... Pornografia não gera vício, pornografia é a consequência, não a causa. Então esse povo tá na internet, né? E aí você tem uma expressão que eu acho até, assim, triste até, né? Que é o déficit de pais. Né? Então, a maior parte das famílias não tem o pai, a figura masculina presente, né? Ou próxima. E aí, isso gera um impacto maior nos meninos. Então, veja como é complicado. Você tem uma menor quantidade de homens se educando, se escolarizando mais. Tem uma menor quantidade. As mulheres estão se escolarizando mais. Os salários estão ficando equivalentes. Né? Você tem uma proporção maior de pessoas que não estão em educação, emprego ou treinamento, homens. Você tem uma redução de postos de trabalho que são majoritariamente masculinos. Isso está tendo uma redução. Então, por exemplo, você tem em inglês a sigla STEM, né? Que é o Science, Technology, Engineering and Math. Né? Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tem uma gama enorme de iniciativas para colocar mais mulheres no STEM. Né? Fazer cursos de exatos. E é ótimo, tem que continuar fazendo mesmo, muito legal, fantástico. Tá? Só que uma sigla que eu sei que você não conhece é a sigla HEAL. HEAL, de melhorar, HEAL. H-E-A-L, que é Health, Education, Administration and Learning. Tá. Então, no STEAM, está aumentando o número de mulheres. Está aumentando. E está se diminuindo cada vez mais a quantidade de trabalhos laborais, que dependem, por exemplo, que é ligado ao curso que você fez, curso técnico. O número de trabalhos que a formação técnica seria útil está diminuindo. Ou seja, a maior quantidade de trabalhos no STEM eram de homens. Está aumentando a quantidade de mulheres. A maior quantidade de trabalhos que precisa de ensino técnico está diminuindo. Onde a maior parte de homens iriam também. E a maior parte dos trabalhos RIO, que é saúde, educação, administração e aprendizado, tem mais mulher. Né? Tem mais mulher. Ou seja, os caras estão ficando sem nada. Tá acabando. Sabe? E de novo, não é discurso. Quem ouve a gente, isso não afeta você. Está afetando os filhos de vocês, os sobrinhos de vocês, a população mais jovem. E sobretudo a classe mais baixa. O pessoal da classe mais baixa, o cara da quebrada, sabe? Está afetando ele. Claro. Dados do Ministério da Educação, né? De 2023. Pega ensino infantil. Ensino infantil no Brasil, 96% dos professores de ensino infantil são mulheres. 96%. 77% são mulheres no ensino fundamental. E 58% no ensino médio. Ou seja, você tem mais mulheres em todos os níveis do ensino, né? Sim. E você tem hoje ainda, nos Estados Unidos, a evasão é mais ou menos 6 vezes maior da escola de meninos em relação a meninas. A evasão é 6 vezes maior, tá? No Brasil ainda é pequeno. A diferença entre gêneros na evasão é em torno de 2%. Ainda é baixa, mas a tendência histórica está aumentando. Então é uma coisa que vai bater aqui. Vai bater aqui, tá? Se pegar homem negro, é maior ainda o gap. Nos Estados Unidos chega a 12 vezes mais. Entre a mulher branca e o homem negro, de ter evasão na escola, na universidade, chega a 12 vezes mais. Tá? Então tem um critério étnico, mas também de renda e de gênero. Os próprios trabalhos precarizados, né, mais recentes, né, seja motorista de carro, seja entregador de moto, também a gente está falando de uma população predominantemente masculina. Isso. Né, e provavelmente também negra. Né? E informal. Informal, ou seja, não entra nas estatísticas, por exemplo, coletadas. Você vê essa vulnerabilidade. Você vê que tem uma bomba relógio. Então, é uma bomba relógio. Esses caras Nietzsche, né, que não está nem na educação, nem no trabalho, nem no treinamento, tá vivendo de bico, né, vai entrar na internet, vai começar a fomentar essa merda. Óbvio. Então pensa a nossa estrutura. Você tem uma ausência de figuras paternas na família. Você é menino, você tem uma ausência de figuras paternas. Você já é meio fudido. Aquela correria.
Você não consegue arrumar um emprego, fica vivendo de trampo. Claro que você vai entrar na internet e vai ser retroalimentado por isso. Por quê? Porque você busca essa figura, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, você tem várias figuras que representam isso. Então, um deles, eu não sei se você vou falar, eu conheci ele lá quando eu fiz o pós-doc no Canadá, ele não era desse jeito Red Pill, né? Que era o Jordan Peterson. Ele foi professor da Universidade de Toronto, né? O Jordan Peterson. Ele, assim, se você pega os vídeos dele na internet, assim, a galera faz corte, né? E fica publicizando falas dele, né? Ele tem um discurso bem Red Pill em algumas horas, mas se você para pra pensar de uma forma mais empática, ele basicamente fala assim, limpa seu quarto, sabe? Tipo, seja uma pessoa, arrume suas coisas, sabe? Uhum. Então, tem um certo lado, tipo, positivo no sentido de gerar movimento nesse tipo de discurso, sabe? Uhum. De pegar, mano, faz alguma coisa, deixa de cair na friend zone e deixa de betar, sabe? Tem esse movimento, você inverte a pessoa. Né? Você dá a ela um germe de movimento, tá? Então tem um lado positivo. Essa cultura do Sigma Male, que é o cara que é fora dos grupos, né? Aquela coisa, o aumento do estoicismo, de você ser estoico, né? Então, você vai se arrumar bem, você vai trabalhar, vai arrumar dinheiro, né? Vai parar de pensar nessas frivolidades e vai viver a sua vida em função de um princípio pessoal, lobo solitário. É regressivo? É regressivo, mas te tira da inação. Sabe? Tem um lado positivo. Então você pega todos são meio idiotas, assim. Mas você pega o Jordan Peterson, pega que tem o maior podcast do mundo, o Joe Rogan, por exemplo. Ele fala coisas que são motivacionais, aspiracionais. Uhum. Por quê? Por conta exatamente dessa crise da masculinidade, onde é esperado que você seja o provedor, que é esperado que você desenvolva uma atividade em que você tenha um mínimo de orgulho por si mesmo, né? Que você deixe algum legado, que as pessoas tenham gratidão por você. Né? Esse é o ideal da masculinidade da sua época, por exemplo, anos 70 e 80, que é a minha. Tá? Era isso mesmo, não negue, é isso, sabe? É você ser provedor, você ter um caminho, você cuidar das pessoas, né? Cuidar de pessoas que estão com você. Não espere compreensão, espere gratidão, sabe? Esse tipo de coisa. E isso tá voltando. Isso volta numa realidade, na sua época, tinha trabalho. Né? Era meio idiota, mas tinha trabalho, assim. Mas hoje não. Então o cara cai nesse buraco mesmo. É zoado, sabe? É zoado. E do outro lado, é esperado que ele seja assim, mas ele não dá conta, sabe? E de novo, eu não tô falando com você que tem 35 anos e tem um trabalho de escritório mesmo que seja zoado. Eu tô falando com seu sobrinho de 15. Ele que vai se fuder. Mas muito, muito. Você não tem ideia, né? E que tá perdidaço, assim, e provavelmente tendo que escolher entre profissões que provavelmente não vão existir daqui 10 anos. Não, mas por exemplo, pega uma coisa pior, Ken. Que assim, eu não tenho nada, eu nem acompanho, eu não tenho nada contra a pessoa, nada, contra o indivíduo, tá? Pega aquele rapper, que na verdade ele é filho de um traficante. Por que ele alcançou legitimidade? Porque ele representa uma galera. Ele representa uma galera dos moleque, sabe? Representa muita gente. Que é falar, tipo, essa babaquice, fala, a favela venceu. Vence por meio do crime. Sabe, a gente precisa de uma sociedade tão desigual a ponto de relegar esses meninos à criminalidade, a uma vida mais curta, sabe? A uma vida onde ele não desenvolva um potencial de uma forma um pouco mais produtiva para a coletividade. Foda, sabe? E de novo, não tenho nada... É Oruano, acho, menino. Não tenho nada a ver com ele. Não tenho nada a ver, sabe? Mas isso defende um ideário que não é dele. Ele apareceu porque isso representa alguma coisa. Ele foi colocado lá. Aí volta na questão do alfa male, né? Você vira macho alfa porque você é o mais forte? Não, o moleque é mirradinho, mas atende o interesse. Ele conquistou o prestígio, conquistou o reconhecimento de uma classe e foi colocado lá. Percebe? Não é pra você pensar com uma questão moral. Homem, eu odeio homem, para disso. É um problema da geração próxima. Por quê? Porque essa geração mais jovem com 18 anos, num ambiente onde você tem baixa quantidade de emprego, qual é o emprego mais rápido de conseguir, quem? Eu quero fazer uma política de Estado para aumentar empregos. Qual é o emprego que eu consigo, em um mês? Eu consigo dobrar a quantidade de empregos. Sei lá, os empregos precarizados? Não, soldado. Ah, verdade. Soldado é um jeito... A gente tá voltando na época da Segunda Guerra. Aumentar o serviço militar. Exato. Uhum. Se eu empregar todo mundo como soldado, eu só preciso achar um alvo. E aí eu movimento a economia de novo. Entende? Então... É muito grave. A gente está se aproximando de uma guerra. Isso é inevitável já. Eu já estou falando para depois dessa guerra. Já. Que vai acontecer?
Tá? Vai acontecer. Exatamente por causa dessa desgraça de rede social, todos vocês da publicidade do marketing, um cantinho do inferno. Tem que tomar umas chibatadas, todos vocês lá em fila, tá? Por conta dessa desgraça que vocês fizeram com rede social. Que polarizou, transformou causalidades estritas em causalidades regulares. Né? E a pessoa fica aprisionada nessa merda. Olha, eu não tenho nada a favor de marqueteiros, mas a gente tem que lembrar que os milionários fundadores das Big Tech são todos engenheiros. Bom, mas engenheiro... Não, engenheiro é um bom fazedor, ele é um bom seguidor de regras. Né? Já dizia o Horkheimer, né, no Educação após Auschwitz. É o melhor funcionário, é o engenheiro. Ele sabe resolver problemas dos outros, claro. Né? E aí, indo para a parte final do episódio, tá bom, então tem um problema grave, né? A gente percebe que aí, assim... Temos que continuar com as políticas de inclusão, claro, tá? Isso vai elevar pessoas de status, só que essas próprias pessoas que têm o seu status elevado, seja mulher, negra, vai ser míope a essa questão. Temos que criar também uma lógica essa é a ideia do feminismo. Feminismo não é favorecer a mulher, feminismo é criar igualdade, né? E está se criando um problema. E então a gente tem que começar a desconstruir essa mentalidade da soma zero. Relacionamento não é um jogo de soma zero, tá? E aí tem a metáfora que eu acho que é do... Eu não lembro de quem é a metáfora, talvez fale errado. Você conhece a história do vôlei e do frescobol? Não. Você não lembra? Que a ideia é que um relacionamento não seja igual a um jogo de vôlei. Sabe? Que a bola vai indo de um lado pro outro e o objetivo é ter um ponto. O objetivo é a bola ir pro chão. Então um tem que ganhar do outro. No frescobol, na verdade, era uma colaboração, né? Isso, você tem que manter a bola em pé, né? Ela não pode cair no chão. Não tem o ponto. Você perde o ponto. Sabe? Então, isso não é um jogo de soma zero. Frescobol não é soma zero. Os dois estão operando juntos. O vôlei é soma zero. E aí a criação da igualdade, que é um problema, inclusive, muito discurso feminista acaba sendo violento. E essa é uma frase importante, tá? A igualdade sempre parece uma perda aos olhos daqueles que previamente estão em maior desvantagem. Então, aos olhos daqueles que estão em maior desvantagem, a igualdade sempre parece uma perda. Então, a classe desvalida, conforme ela vai ganhando mais legitimidade, quando chega no ponto de igualdade, ela ainda acha que é uma perda. Ela quer mais. Quer ter a volta. Quer ter o troco. Sabe? A retribuição, a vingança. Sim. Tá? Então tem que tomar cuidado com esse mecanismo social de mola também. Porque, de novo, do mesmo jeito que tivemos gerações de mulheres que foram deslegitimadas, destituídas de várias potencialidades, agora a gente vai começar a ter gerações de homens que também vão ser. É possível ter uma realidade um pouquinho diferente. Em relação a isso, verdade seja dita. E aí a gente já tem aqui, no Brasil, só está aumentando, mas os dados nos Estados Unidos são mais consistidos. A gente tem uma incidência de suicídio, overdose e alcoolismo muito maior em homem do que mulher hoje. Tá? Alcoolismo menos. Aqui no Brasil é uma coisa interessante, as mulheres estão bebendo mais. Mas em relação a overdose e suicídio, a taxa de homens que comete isso é bem maior, hoje em dia. Nos Estados Unidos chega a ser 3 vezes maior. E aí a gente entra numa questão muito importante, que é a questão da solidão. E aí, de novo, tem uma questão dialética na literatura da solidão, né? Isso tem a ver com o episódio 369, a questão da solidão, né? Com o episódio 369, por que é mais difícil fazer amigos quando envelhecemos? O 261, o que a solidão pode causar nas pessoas? E o 238, 239, que foi durante a pandemia, como que o distanciamento social impacta a saúde mental. Tudo isso tem uma discussão complementar a isso que vai ser feito aqui, né? Hoje em dia, na literatura, tem uma questão interessante, assim, né? Que as pessoas se preocupam muito mais como é ser sozinho. Um cara fez um artigo muito, muito inteligente esse ano, que as crenças negativas sobre estar sozinho alimentam o sentimento de solidão. Ele fez um compilado nos últimos 10 anos de artigos que tratavam de solidão, né? E aí existia 10 vezes mais artigos que tratavam solidão por meio de crenças negativas do que crenças positivas. Você diz, encara a solidão como algo ruim? É isso? Isso. Até na literatura acadêmica tem isso. Que parece que estar sozinho é errado. Quando não necessariamente. A questão é o sentimento de solidão e não estar sozinho. Tá? É a diferença de solitude e solidão, né? Parece que existe uma pressão para você não estar sozinho. Isso em si gera problemas. Então, por quê? Porque na solidão, você está com quem você é. Isso é importante. Às vezes você precisa.
Na solidão, você tem que encarar quem você é. Você tem que estar com quem você é, né? Então, às vezes é importante isso. Então, assim, essa crença negativa de que sempre estar sozinho é ruim também é um problema. Tem que dar uma trabalhada com isso. Né? Como as pessoas pensam sobre ser sozinho, modela a experiência da solidão. A experiência da solidão tem a ver com o que eu imagino sobre estar sozinho. E normalmente, se você pergunta para as pessoas por aí, o que é ser sozinho, em geral são coisas ruins, né? E aí, a experiência da solidão quando você fica sozinho é uma punição. Quando não necessariamente pode ser. Não necessariamente pode ser. Então, às vezes tem um espaço ali positivo, né? Produtivo. Sim. Tem momentos de solidão que são importantes. Eu diria, inclusive, que o mundo contemporâneo talvez esteja vivendo um momento diferente em relação à história, onde uma pessoa solteira, um solteiro convicto, uma solteira convicta e sem filhos, esteja começando a ser encarado como uma possibilidade de vida. Isso. Não é socialmente aceitável e... Né? Mas isso tá bem na infância. Ainda tem muita pressão. Tem muita pressão para aquela pessoa se sentir mal. Sem dúvida, muita pressão. E isso tem a ver com uma percepção de rigidez social. Quanto mais os papéis sociais mais rígidos, gera mais solidão, porque as pessoas não têm percepção de que tem outras pessoas que vivem como elas. E aí você vai ter menos amigos. E onde isso é mais grave? Onde a incidência de solidão é maior? No Japão, claro. E aí tem um conceito muito importante, que é o conceito de mobilidade relacional. Mobilidade relacional seria o seguinte: é o grau geral no qual indivíduos de uma sociedade têm oportunidades para formar novos relacionamentos ou terminar antigos. Sabe? Então, se você tem muita dificuldade de ter novos amigos ou desfazer amizades, falta mobilidade relacional. Né? Na sociedade, não é do indivíduo, é na sociedade. Né? E daí você vai ficando sozinho, claro. Ou você fica em relacionamentos ruins, ou você fica sozinho. Então, e isso acontece, e aí a literatura é muito robusta nisso, acontece muito mais com homem do que mulher. Os homens têm muito mais dificuldade de mobilidade relacional que as mulheres. Né? E aí tem um dado, assim, eu acho importante, mas é até muito triste, né? Tem um relatório americano, só para vocês terem uma ideia, né? Só ano passado, aqui no Brasil um pouco menos, mas a taxa tem crescido cada vez mais em homens. No ano passado, só nos Estados Unidos, a gente teve 40 mil suicídios masculinos. 40 mil, tá? E aí fizeram um trabalho, muitos desses suicídios tinham cartas. E eles fizeram tipo uma análise de conteúdo dessas cartas. E pegaram quais eram as expressões mais comuns presentes nessas cartas. Lembrando que eram só de homens, tá? Nessas cartas. Basicamente, não sou útil e não sou importante. Que reflete exatamente esse ideário que vem dos anos 80 e 90, 70, 80 e 90, que é a coisa do homem provedor. Se você não consegue prover alguma coisa, você é inútil, você não é importante, você não é digno de gratidão. Sim. Gente, desculpa, sabe? E de novo, se já afeta a gente com essa idade, com 30, 40 anos, imagina os moleques de 15, sabe? Sem essas referências. Claro que eles vão ficar seguindo essas referências. O Jordan Peterson vai seguir uns negócios Red Pill, até pior. Tem o Theodore Bale, que é basicamente um nazista, né? Que ele que trouxe de volta esse termo alpha male em 2010. Olha, anos fatídico 2010, né? Tem um outro arrombado, o Andrew Tate, faz muito sucesso também, e ele, inclusive, ele foi preso na Romênia por tráfico de pessoas. Esse é o que jogava futebol americano? Não, esse é do MMA, é isso? O Joe Rogan não chega tanto. Mas ele é bem red pill também. Mas o Andrew Tate não, o cara nazista, assim, praticamente, tá? E ele tem muita influência no TikTok com os mais jovens. Então, eu li numa entrevista feita com um pesquisador de Stanford, que é fantástico, me surpreendeu muito. Esse pesquisador que trata de masculinidade, essa coisa toda, né? Desse aspecto social. Ele foi numa formatura de ensino fundamental, sabe? Né? E aí, numa certa escola. É um trabalho qualitativo. Ele estava assistindo, e aí não tem o álbum de fotos, né, dos alunos. Foi pedido para cada aluno fazer uma frase. Faz uma frase, né, para colocar ali na sua foto, né? Sim. 80% dos meninos com 12, 13, 14 anos, pegaram frases do TikTok do Andrew Tate. Desse cara, né? E agora, você vai achar ruim isso? Não, a questão é o que está acontecendo, dane-se o que você acha, né? Então, e aí, o que a gente faz? Né? O que a gente faz? Por exemplo, tem algumas saídas. Uma delas seria, por exemplo, do mesmo jeito que a gente estimula as meninas a ir para as profissões STEM, temos que
preparar e instrumentalizar os meninos para as profissões Rio. Mais meninos na saúde, na educação, na administração, em trabalhar com aprendizado. Aqui no Brasil, a divisão de homens e mulheres que fazem psicologia ainda é grande, tem diminuído, mas tem muito mais mulher que homem ainda na psicologia, por exemplo, tem diminuído. A ideia desses trabalhos e também da desconstrução. Uma coisa, e aí a desgraça da internet, por isso que eu odeio redes sociais para isso, né? As pessoas pensam a masculinidade como o oposto do feminismo, da feminilidade. Não tem essa oposição, né? São duas linhas independentes. Tá? Então, uma coisa, por exemplo, eu reconheço em mim mesmo hoje. Eu tenho muitos traços femininos, dos quais eu me orgulho muito. Por exemplo, dou um exemplo. Autoobservação mesmo. Eu tenho uma boa intuição. Mesmo. Sabe? Eu trabalho como... Basicamente, os meus trabalhos envolvem habilidade verbal. Que é melhor, assim, pelo menos em teoria, para as mulheres. Eu tenho várias habilidades femininas. Dane-se! Sabe? Isso não define nada. Como a gente falou no episódio 248 e 249, diferenças não pressupõem vantagem. Tem diferenças, só que essas diferenças são estatísticas. Tem muita intersecção. E diferença não pressupõe vantagem. Você tem que, como o sexo é um pouco mais rígido, mas o gênero tem muita variabilidade, você tem que criar figuras de ação, figuras de afeto, para os meninos que sejam mais plurais, mais diferentes, né? Que sejam ligadas com esses valores ligados a de fato, por exemplo, prover. Até você ser um provedor é muito ligado a dinheiro. Tem como desconstruir isso para ser provedor de prestígio. Por exemplo, eu posso te ensinar habilidades. Eu posso mostrar como ser generoso. Eu posso ensinar skills para você. Né? Não necessariamente tem a ver com dinheiro. Mas isso é uma desconstrução. Isso leva décadas para fazer. Infelizmente, a gente... Ensinar cuidado, né? Que eu acho que é uma coisa isso. que sempre esteve atrelado historicamente, né? Como um trabalho executado pelas mulheres e não remunerado, inclusive, né? Exatamente. E a gente precisa de mais exemplos de homens cuidadores também, né? Isso. Para que isso seja normalizado, né? Claro. Então, do mesmo jeito que você tem que ser uma fonte de admiração e respeito e não só uma fonte de recurso. Uhum. Sabe? Então, para pensar aqui. Então, muitos homens que você sabe que o papel de pai deles é um papel de recurso. Ele é uma fonte de recurso. Né? Sem dúvida. Então, esse é um discurso presente que muitos meninos, inclusive jovens, têm. Né? Eu quero ser uma fonte de recurso para ter uma família feliz e aí fazer o que eu quiser. Uhum. Esse discurso existe, quem não negue, e ele é muito comum. Muito, sem dúvida. Muito. Não tem como. Então não adianta tapar o sol com a peneira. Muito mais comum do que qualquer outro. E comuns em classes mais baixas, onde você tem uma escolaridade menor. É um círculo vicioso que você vai criar uma população de soldados para defender interesses das classes mais altas. Bate de novo na desigualdade, bate de novo na questão do maldito do consumo, que gera polarização para ter mercado consumidor de produtos. Olha que droga, Kay. E depois você fica puto que eu fico puto com a... Você fica bravo que eu fico puto com a publicidade. Eu é que não fico bravo, pelo contrário. Não dá, gente. Pelo contrário, eu só levanto a bola pra você. Ah, desgraça. E o pior é que eu fico puto comigo mesmo, ficando puto, não muda nada. Não adianta nada. Então, assim, tivemos muitos dados, a literatura é abundante, tem muitos artigos relacionados. Esse episódio deu bastante trabalho e, de fato, eu tenho muita empatia. Não quer dizer que eu corroboro, não quer dizer que eu concordo, mas eu tenho empatia, olhando o meu eu do passado, eu tenho muita empatia com essa lógica, tá? Muito. Assim, muito, mesmo. E exatamente por isso eu me coloco no lugar, não é alteridade, eu tenho empatia pela classe de moleque que tá com 14, 15 anos hoje, eu tenho empatia por vocês, tá? Eu quero que vocês ouçam isso. Você não vai entender muitas das coisas, não tem problema. Mas a ideia é criar, de fato, figuras de admiração e respeito que não necessariamente são figuras de recurso. Tudo isso tem que ser partilhado, né? Então, por mais meninos que trabalhem, por exemplo, que tenham atividades ligadas ao Rio, né? Health, Education, Administration e Learning, e mais meninas no STEM, né? Então, assim a gente monta um cenário muito mais inclusivo, que, infelizmente, para que ele aconteça, a gente vai ter que sacrificar muita gente, quem? Isso é exatamente uma garrafa solta no mar que vai cair muito longe, muito longe. Mas vamos continuar tirando, Altair. A ideia é essa, semanalmente a gente tira uma, né? A gente já tirou algumas centenas, vamos ver, né? A gente não sabe o resultado, mas vamos ver. Então, é sério, me agradeçam porque eu entrei em contato com um chorume nervoso. Opa, é verdade.
Peguei um escafandro, fui lá, viu, pra pegar os negócios. Coitado, Teve que encarar um bagulho sério aí. Vamos ver se a gente consegue salvar umas almas perdidas. Vamos ver. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.